CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de energia. Eu converso com a Lavínia Holanda. Ela é diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Copa Energia, a maior empresa da América Latina em engarrafamento, comercialização e distribuição do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Lavínia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? É um prazer estar aqui. Lavínia, a gente sabe que o GLP tem um papel relevante em muitas regiões do país que não têm acesso a gás natural ou a energia elétrica. Ele é essencial para muitas famílias poderem cozinhar e para muita gente em pequenas atividades produtivas, mas a gente não pode ignorar o que diz a ciência de forma categórica. Para a gente manter um planeta habitável, não basta a gente reduzir as emissões de carbono, a gente precisa frear a expansão dos combustíveis fósseis. Como é que a Copa Energia lida com esse dilema, sendo uma empresa que explora GLP, um combustível de origem fóssil? Bom, essa é uma ótima pergunta, Rosana. A nossa visão é que, é claro, o GLP é um combustível fóssil e a gente não pode negar isso, né? Então, ele tem um nível de emissão de combustível fóssil, ele tem uma origem fóssil. No entanto, a gente costuma falar em transições energéticas, quer dizer, a transição energética que vai acontecer em países desenvolvidos é uma transição energética diferente da que vai acontecer no Brasil, diferente da que vai acontecer, por exemplo, em países africanos. E por que isso? O Brasil é um país que já parte de uma matriz energética e matriz elétrica muito limpa, e o Brasil é um país que tem um consumo per capita de energia que é mais ou menos 1/5 do consumo per capita de energia dos Estados Unidos, por exemplo. Metade da China. Então, a gente parte de uma base que ainda precisa de muito desenvolvimento. Claro, a gente tem que levar em consideração a emissão do GLP. No entanto, o Brasil é um país onde você ainda tem cerca de 23% do consumo residencial de energia feito a partir de combustíveis que a gente chama combustíveis sólidos, de lenha, por exemplo. Ou seja, são domicílios que ainda usam lenha para cozinhar, que ainda têm um acesso muito limitado à energia. E nesse sentido, quando a gente fala do GLP como um combustível de transição, a gente está falando do GLP em substituição à lenha, por exemplo. O GLP é uma fonte fóssil, mas não emite particulados, por exemplo, ou seja, aquele pozinho fino que fica no meio ambiente quando a gente queima a lenha, né? E esse é um elemento que faz muito mal à saúde, principalmente de mulheres e crianças. Quando a gente fala do GLP como combustível de transição, por exemplo, no segmento empresarial, a gente fala do GLP em substituição ao óleo combustível, por exemplo, que é um combustível também fóssil, mas muito mais emissor, muito mais poluente do que o GLP. Então, o que a gente entende é que, nesse sentido, o GLP tem sim um papel no Brasil de combustível de transição para tirar e substituir o óleo combustível no setor empresarial e principalmente para substituir a lenha no segmento residencial, que aí sim você tem uma questão não apenas de meio ambiente, mas potencialmente uma questão de saúde, também uma questão de gênero. Então, essa é a nossa visão. Agora, a Copa Energia está preparada, Lavínia, para esse cenário de menor dependência do combustível fóssil? Eu queria que a gente fizesse agora uma espécie de exercício de futurologia. Qual vai ser, então, o papel do GLP e da Copa Energia, por conseguinte, num horizonte de 10 anos? Bom, a gente ainda enxerga o GLP como um combustível importante na matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, tá, Rosana? E isso são números oficiais, quer dizer, os números da própria empresa de pesquisa energética, que é o órgão de pesquisa, né, do governo brasileiro, a própria EPE, no seu planejamento decenal, ainda encontra o GLP no segmento residencial. Então, a gente entende que no segmento residencial,
nos domicílios, o GLP segue sendo uma fonte relevante nos próximos 10 anos. No segmento empresarial, aí não, aí você tem toda a razão. Essa transição é mais rápida, né? Essa transição começa a ocorrer de maneira mais rápida. Como é que a gente está se preparando para isso? De novo, a gente enxerga ainda um potencial na economia, um papel importante para o GLP, mas a gente já começa a investir em outras alternativas energéticas, que são alternativas que são mais interessantes para o segmento empresarial. O GNL é um deles. O biometano é a opção que a gente vê também, que a gente já investiu no ano passado. Em abril de 2024, a Copa Energia adquiriu a CTG e ampliou nosso portfólio com o biometano. E em junho desse ano, a gente adquiriu uma participação numa empresa chamada GNLink, que atua no mercado de GNL. Então, a gente começa a abrir esse espaço no nosso portfólio para diversificação, com o objetivo de que a gente possa oferecer para o nosso cliente, em particular para o nosso cliente empresarial, nesse primeiro momento, um balcão de soluções energéticas, né? Em que ele possa fazer essa transição de energias mais intensivas em carbono para energias menos intensivas em carbono ao longo do tempo. Como é que tem sido essa jornada de vocês buscarem essa renovação da imagem da empresa, ou seja, passar de uma empresa distribuidora de botijões para uma empresa que vai se tornar uma plataforma de energia sustentável? Como é que vai ser essa trajetória sem que vocês percam credibilidade, nem gerem desconfiança, né? Aquela ideia de que a empresa está só, entre aspas, disfarçando o negócio fóssil? Você falou muito bem, o termo que a gente usa é jornada, né? Isso é uma jornada em que a gente entende o GLP como parte importante dessa jornada, mas não é um lugar de chegada, né? Nosso trabalho tem sido muito cuidadoso no sentido de definir o que é a nossa estratégia de sustentabilidade. E aí eu já te conto, nossa estratégia de sustentabilidade tem 3 pilares importantes. O primeiro deles é trabalhar com a transição energética justa, ou seja, tratar de redução de pobreza energética, em particular com redução de pobreza energética através do aumento da cocção limpa, né? A energia usada para cozinhar. O segundo pilar é um pilar de descarbonização de processos e produtos, ou seja, produtos, a gente diversificando o nosso portfólio, como eu já disse, né? A gente trazendo soluções inovadoras e novos energéticos para o nosso portfólio, e processos basicamente na descarbonização da logística, que essa aqui é uma empresa, a gente costuma falar que a empresa GLP não é exatamente uma empresa de energia, né? Ela é uma empresa de logística. Então, em particular, na parte da logística, né, é uma parte importante para a nossa descarbonização. A gente atua também, tem projetos, né, em que a gente está começando a desenhar como a gente vai fazer essa descarbonização. E na parte especificamente do portfólio de produtos, além do biometano e do GNL, né, que são novas opções energéticas, a gente atua muito em inovação. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas estratégicas em parceria com universidades de primeira linha, com a USP, com a UFRJ, com a FMS, em que a gente vem buscando não só otimizar essa cadeia de produção do GLP, mas também desenvolver o que a gente chama de GLR, que é o gás liquefeito renovável. É o GLP feito a partir de fontes renováveis e processos renováveis. Então, isso ainda está em fase de piloto, mas a gente tem muita expectativa que nos próximos anos a gente consiga trazer essa alternativa do gás liquefeito renovável também. Muito bem. Lavínia, voltando a falar um pouco mais sobre essa questão da pobreza energética. Eu tenho dados aqui que mostram que 12 milhões de brasileiros e brasileiras ainda usam lenha para cozinhar, apesar de todos esses riscos à saúde, né, que você menciona, por exemplo, a emissão de material particulado, de aldeídos. É uma situação que afeta mulheres e crianças pobres, chegando a 30% dos lares nordestinos. E aí, a gente nota que estão surgindo alternativas, né, à lenha, como, por exemplo, energia solar nas comunidades e fogões elétricos de indução, que são subsidiados. Como é que a Copa Energia lida com o surgimento dessas alternativas concorrentes? Bom, primeiro, a pobreza energética para a gente é um tema muito sério, né?
A gente trata isso como nosso primeiro pilar de sustentabilidade. Você tem toda a razão, esses números são alarmantes num país como o Brasil. Eu tive recentemente em Belém e só para você ter uma ideia, no Pará, cerca de 43% dos domicílios ainda usam lenha, seja combinada com GLP ou com outras fontes, seja apenas a lenha para cozinhar. O que significa o seguinte, que é uma dona de casa que tem o fogão, tem o botijão e usa a lenha porque não tem renda para utilizar, para gastar, né, naquela energia de qualidade. Então, Ou seja, isso é um ela tem um assunto... encanamento ali, né, o gás encanado, mas ela prefere utilizar o dinheiro para outras necessidades e aí opta pela lenha, né? Não vai comprar o Na botijão. verdade, ela não tem um gás encanado, ela tem o botijão que ela poderia fazer uma recarga, né? E ela tem um fogão pronto para ela usar, mas muitas vezes ela não tem a renda, ou como você disse, ela tem uma renda que ela prefere usar para outras coisas. Então, esse é um assunto que está no centro da nossa estratégia, né? A gente não enxerga outras possibilidades de energia como concorrentes, muito pelo contrário, a gente enxerga como nossas aliadas no combate à pobreza energética. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Litro de Luz, e a gente leva energia solar a comunidades vulneráveis, comunidades distantes. Então, vou destacar uma ação que ocorreu em junho desse ano, na Ilha do Marajó, no Pará, onde a gente instalou 80 postes solares, né, que beneficiaram 175 famílias nas comunidades de Tartarugueiro e Santana do Arari. São comunidades originárias, comunidades quilombolas, e é um projeto muito bonito, né? Tem um alcance, claro, limitado, porque são 175 famílias, mas são 175 famílias que não tinham esse acesso, né? A gente teve também uma ação em setembro desse ano em Mangaratiba, né? A gente instalou 92 postes, 22 lampiões, a energia solar. Então, a gente tem alcance em diferentes regiões, né? Então, a gente segue com esse projeto, né? Esse é um projeto importante. A gente está iniciando um projeto, né, apoiando a Biogás e apoiando o projeto Cozinha Solidária, que são cozinhas comunitárias, a partir de biodigestores que servem toda uma comunidade, né? Então, são cozinhas que também não usam GLP, elas usam biodigestores e são usadas por toda a comunidade, um projeto lindíssimo que a gente está buscando apoiar também. E tem uma última coisa que é muito importante, o GLP, ele tem esse papel relevante no combate imediato à pobreza energética, porque, como eu te falei, nós somos uma empresa de logística. Nós estamos em 100% dos municípios brasileiros, nós estamos em 91% dos domicílios. A gente entrega como setor 13 botijões por segundo nesse país enorme que é o Brasil. Então, a gente tem uma logística pronta para entregar uma energia de qualidade para esse consumidor que consome lenha. Então, isso é muito importante, porque essa logística nos suporta nesse processo de transição da lenha para o GLP. Muito bem. Como é que vocês lidam, então, com o impacto socioambiental dessa logística pesada e dos transportes em larga escala? Exatamente. Então, o nosso segundo pilar, né, de sustentabilidade é exatamente o pilar de descarbonização, o nosso foco inicial e sendo muito franca, a gente está num processo inicial, muito incipiente ainda dessa descarbonização da logística. A gente já fez a substituição da frota leve, que é aquela frota que os revendedores usam, que nossa área comercial usa por etanol, então a gente já tem uma redução aí. Nosso grande desafio, obviamente, é a logística pesada, né? Então a gente está numa etapa de fazer toda a análise do que pode ser feito para descarbonizar, para iniciar os projetos de descarbonização da frota pesada já a partir de 2026. E aí a gente traz algumas alternativas, tá? Caminhões a hidrogênio, que a gente está buscando testar também, caminhões a biometano, então a gente está blend de combustíveis também para esses caminhões, então a gente está tentando entender quais são as alternativas que são viáveis, não só do ponto de vista técnico, mas que a gente teria escala para fazer a substituição de toda a nossa frota
ao longo de 2026 e nos próximos anos, que a gente entende que essa jornada é uma jornada mais longa do que 2026. Então, o nosso foco de descarbonização do nosso processo tem que ser a logística. Precisa ser a logística, porque é exatamente onde a gente tem a maior quantidade de emissões no nosso processo produtivo. Lavínia, a gente sabe que o setor de GLP é tradicional, regulado, é bastante exposto, né? Porque os botijões ali nos lares e também nas revendas em vários locais do país são botijões que apresentam risco, né? Isso vai exigir uma alta performance em segurança e também uma boa relação com a comunidade. Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente a estratégia para vocês garantirem o impacto positivo da Copa Energia nessas comunidades onde vocês atuam. Vamos lá. Uma coisa importante, a gente como distribuidora, a gente não atua no que a gente chama de última milha, ou seja, a gente vende para um revendedor, que é um revendedor que pode ser um revendedor, vou chamar de associado Copa Energia, ou seja, exclusivo Copa Energia, ou pode ser um revendedor independente. Mas esse revendedor é quem faz a entrega na casa do consumidor, né? Essa última milha até a casa do consumidor. Isso não quer dizer que a gente não tem responsabilidade por essa segurança, tá? Porque os revendedores são treinados, nossos revendedores são uniformizados, são treinados para fazer aquela instalação e para levar aquele produto em segurança até a casa do consumidor. Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que o nosso produto, né, que a gente entrega para esse revendedor, é um produto que passou por inspeção de qualidade, que é regulado por normas da Agência Nacional de Petróleo, ele foi pesado, a gente garante o que está ali e, principalmente, o meu botijão, ele tem uma cor definida e ele tem a marca Copa Energia, né, ou a marca Liquigás, que é uma marca nossa também, forjado no aço do botijão. Né? Isso vale para mim, isso vale para todas as minhas concorrentes. Você tem cores diferentes de botijão e você tem a marca do botijão forjada no aço do botijão. E por que isso? Porque desde meados da década de 90, né, o setor como um todo criou um processo de autorregulamentação e de regulamentação via ANP também, em que primou pela segurança do consumidor. Então, a quantidade de incidentes e acidentes que a gente tem com o setor de GLP é muito menor, aliás, é quase desprezível se você considerar a quantidade de botijões que circulam no país. Ou seja, qualquer coisa que aconteça na casa do consumidor com o meu botijão, nós somos responsáveis por esse botijão, na casa do consumidor ou em qualquer outro lugar que ele esteja. E como é que você consegue identificar? Pela cor do meu botijão, pela minha marca. Então, o fato de nós sermos responsáveis por essa segurança faz com que a gente tenha todo um processo, nós como setor, né, e todas as nossas concorrentes, tenham um processo muito seguro e muito cuidadoso de invase, de garantir qualidade, de pesar o botijão e de prestar assistência. E isso é importante porque tem um aspecto importante na produção, que é somente eu, regulatoriamente, posso encher o meu botijão no meu ambiente controlado da minha central de invase, né? E eu não posso encher o botijão da minha concorrente exatamente porque eu sou responsável pelo meu e ela é responsável pelo dela. Então, essa é a maneira com que o setor encontrou e de uma maneira muito positiva, porque a regulação no Brasil, a segurança no Brasil é referência em todo o mundo. E o que é principal? O consumidor brasileiro, ele tem total portabilidade, o que significa que se você, por engano, comprar um botijão da minha concorrente, né, você usou lá o seu botijão e você quer trocar o seu botijão vazio por um botijão da minha concorrente por um botijão Copa Energia. Você pode ir lá e trocar e eu vou receber o botijão da concorrente e nós, como setor, vamos fazer a logística reversa de destroca a um custo muitíssimo baixo. Então, protege o consumidor, garante a qualidade do produto, garante a segurança do produto. Muito bem, Lavínia, a gente sabe que é um setor ainda de muita informalidade e insegurança logística. A gente vê casos frequentes aí no noticiário de roubos, de adulteração, de acidentes. Como é que vocês fazem para evitar que esses casos acabem contaminando a reputação?
Olha, a gente de fato não tem casos relevantes de adulteração, não, exatamente por causa desse processo, diferentemente dos combustíveis líquidos, né, combustíveis automotivos, né, a gente, exatamente pelo fato da gente ter essa rastreabilidade do botijão, a gente não tem casos significativos de adulteração, né? O que a gente tem em localidades onde você tem domínio de território pelo crime, por milícias, etc., aí você tem revendas que atuam nesses territórios que, obviamente, estão sujeitas a esse domínio de território, né? E, de novo, as revendas não são parte, né, da nossa empresa, elas são uma espécie de força de vendas, mas elas são independentes. Então, o que você pode ter no caso de você ter domínio de território, você tem alguma informalidade ali no processo de venda, possível evasão fiscal, mas o produto que ele está vendendo é o meu produto lacrado, é o meu produto envasado, é o produto com a minha marca ou o produto da minha concorrente, né? Então, você tem uma questão ali da atuação, né, dessa informalidade dentro do território, mas não comprometendo a qualidade e a segurança do produto. Quero saber dos planos, as novas linhas de negócios que estão sendo incubadas. Conta pra gente um pouco nesse sentido. Olha, a estratégia da empresa é a gente olhar diferentes alternativas energéticas. Então, a gente está a todo tempo analisando e acompanhando novas tecnologias e analisando novos negócios, né? A Copa Energia é uma empresa que esse ano faz 70 anos, acho que tudo começou ali no Mato Grosso do Sul, né? A gente começou com uma atuação muito pequenininha e hoje é uma empresa que se transformou. Em 2020, compramos, junto com o nosso sócio, né, compramos a Liquigás, e agora temos uma atuação em basicamente todo o território nacional. Mas a gente vem atuando e buscando alternativas de negócio para diversificar nosso portfólio. Então, a gente já falou do biometano, a gente já falou do GNL, então a gente vem num processo de análise e de aquisição de novos energéticos de maneira inorgânica, quer dizer, a gente adquirindo empresas exatamente para reforçar nossas alternativas energéticas. Não é simples, né? Assim, a gente requer muito, num país em que você tem diversos desafios de investimento, tem muita coragem, tem que ter muita cabeça de investidor mesmo, né? De empresário, e de querer fazer um negócio e querer fazer a empresa crescer. Eu acho que a empresa vem se renovando até no seu próprio processo de sucessão. A gente trouxe novos sócios, então a empresa vem buscando essa atuação mais estratégica e se posicionando na transição energética brasileira como um balcão de soluções, oferecendo essas soluções para o cliente. Na nosso cliente, esteira né? dessa sua afirmação de ser um balcão de soluções, eu quero a sua análise para a gente terminar. O GLP, na sua avaliação, pode ser protagonista de um Brasil carbono neutro ou o futuro de vocês passa pela total reinvenção do negócio? Eu acho que depende um pouco de que horizonte a gente está falando, Rosana. Quer dizer, nos próximos 10 anos eu vejo o GLP ainda muito presente na realidade do brasileiro. Se a gente pensar num horizonte mais para frente, 2050, eu diria que a gente não é exatamente reinventar o negócio, né? A gente vai ter novos energéticos compondo uma porcentagem muito maior do nosso portfólio. Agora, o que eu acho que a gente não perde é a nossa força, né? Nossa força vem da logística, que está em todo o país, como a gente falou, e do fato de que a gente tem uma base de clientes enorme. Então, acho que essa força a gente não perde. Então, em certo sentido, não é uma reinvenção completa, é sim uma construção, né, de um novo futuro com novos energéticos, alavancando em função dessa força logística e dessa capacidade, essa capilaridade que a gente tem. Então, acho que o GLP segue sendo parte do nosso portfólio, mas eu vejo um futuro com o GLP ocupando um percentual menor e sendo substituído por outros energéticos, sim. Muito bem. Lavínia, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Já te convidar para uma próxima oportunidade para saber mais das iniciativas da Copa Energia, que vem, de fato, demonstrando muito cuidado com essa transição, né, para uma economia de baixo carbono, uma transição energética
também justa, equitativa para todos. Um beijo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Eu conversei com a Lavínia Holanda, diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Copa Energia. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha produtora Ana Luísa Bessa e o Guilherme Marconi. Nos trabalhos técnicos, o Cauã Felipe e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.